Apesar do cenário desfavorável, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, negou hoje a possibilidade de um pacote econômico, nas palavras dele, de maldades. A atividade industrial brasileira caiu quase 1% em novembro em relação a outubro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Das 14 regiões pesquisadas, 7 apresentaram queda. Para o mercado, esse é apenas um dos sinais do aumento do desemprego previsto para este ano. Segundo o secretário-geral da Presidência, Miguel Rossetto, o governo está disposto a dialogar com as centrais sindicais. Na próxima semana, elas devem levar a Brasília uma proposta de proteção ao emprego para todas as categorias. Na situação que a gente está hoje, perder emprego, não dá não, tem que trabalhar. Ter as contas para pagar, família, tudo isso. Para ajudar a equilibrar as contas, o Planalto anunciou mudanças na concessão do seguro-desemprego e de outros benefícios. O resultado previsto é de uma economia de 18 bilhões de reais por ano. A economia do governo vai pesar no bolso dos brasileiros. O governo federal sinalizou que não vai mais subsidiar o setor elétrico em 9 bilhões de reais previstos para este ano. E para cobrir o rombo das distribuidoras de energia, o governo terá que fazer um novo financiamento no valor de 2 bilhões e meio de reais. É lógico que isso vai impactar a renda disponível das famílias, principalmente porque se trata de um item, por assim dizer, de consumo essencial. Segundo o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, ajustes como esses são necessários para corrigir a economia e as contas do governo. Mas, após um café da manhã com jornalistas, ele descartou medidas mais severas. A gente não tem nenhum objetivo de fazer saco de maldade, nem pacote, nada disso. Eduardo Mulaer, boa noite. Boa noite, William. O aumento de impostos é maldade de qualquer jeito ou não? Então, William, eu estava pensando aqui na questão da ética da verdade, né? Na campanha eleitoral, nos disseram que estava tudo bem e que nada ia piorar, estava tudo sob controle. E o ministro Joaquim Levy, na verdade, ele tem razão. Quer dizer, está tudo muito ruim, a economia está em frangalhos e ele está tomando medidas certas. Só que essas medidas certas vão punir gravemente a população. Quer dizer, ele já está dizendo que não é um saco de maldade, mas vai ter que aumentar imposto. Não é maldade, mas a conta de luz vai subir. Então, e veja a situação da tabela de imposto de renda. O imposto de renda que é descontado na fonte do trabalhador. A defasagem da tabela de imposto de renda é de 65%, ou seja, todo ano nós somos mais tungados pelo fisco em relação ao imposto de renda. As pessoas estão sem dinheiro, a situação está ruim para o país, mas está ruim para o cidadão também. Então, é uma situação difícil. Quem sabe, com essas medidas, melhora, mas que vamos suar sangue. Hoje o ministro também falou da questão do imposto para as pequenas empresas, que ele disse que as pequenas empresas pagam pouco, 4%, 5%, 6% de imposto, enquanto o imposto de renda chega a 27,5%. Quer dizer, tem notícia por aí de tributar, então, as pequenas e microempresas, hein? É verdade que existem algumas injustiças, quer dizer, o trabalhador, na verdade, a classe média, acaba pagando mais imposto proporcionalmente do que o empresário. Foi um sistema que foi criado e que talvez tenha que ser mexido, mas toda vez que se aumenta exorbitantemente os impostos, principalmente para quem está no ramo produtivo, o que acaba gerando uma enorme sonegação. As pessoas perdem o estímulo de produzir e acham jeitos de pagar menos imposto. Então, uma cota tributária razoável para todo mundo é um segredo da boa administração tributária também. Luiz Felipe Pondé, boa noite. Por que, em vez de se falar em pacote econômico, não se fala em redução de gastos públicos, em redução de impostos, a tal da reforma tributária? Não se faz nada, na realidade. Assim, eu acho que nós vamos pagar a conta de um governo 4 anos incompetente, que escondeu os problemas, que não soube lidar com a economia. E, como sempre, quem vai pagar a conta somos nós. E também essa coisa de quando você aumenta impostos de empresários pequenos e médios, isso impacta lá na ponta. Quer dizer, você tem que pagar mais imposto, você demite funcionário para poder pagar imposto. Então, ainda tem, além da reforma tributária, ainda tem um problema da corrupção, né? Se tanto dinheiro não fosse roubado, talvez a situação fosse menos terrível. Então, de fato, eu
Também concordo, quer dizer, o Levi tem que fazer o que ele está fazendo. Na realidade, a campanha foi mentirosa. A gente já sabe, a essa altura, que a campanha do PT foi mentirosa sobre a situação do país e que agora está tendo que fazer tudo o que disse que não ia fazer, porque a economia está em frangalhos, mas quem vai pagar a conta somos nós. Eles vão continuar desfilando por aí.